Olá, olá, bem-vindo, bem-vinda de volta. Nós vamos conversar sobre a banca VUNESP. Sobre a banca VUNESP, nós vamos trabalhar o Windows, um padrão de edital da VUNESP. E aqui, nessa questão que a gente vai trabalhar já, nós vamos pegar esse ponto do edital: manipulação de arquivos e pastas. Logo, também, a gente consegue trazer o elemento pasta e o elemento arquivos para a questão. Um estilo de questão muito comum que a VUNESP leva para diversas provas de diversos órgãos. Então, vem comigo, eu sou a professora Roseli e convido você para juntos trabalharmos a questão proposta em para nós, né? 2/4 de 2023 pela VUNESP. Bora lá? Então, olha aqui que nós temos. Considere duas pastas no Microsoft Windows 10. Então, se a gente colocar o Windows 11 aqui, também vamos ter a mesma leitura e interpretação. A configuração é padrão e essas pastas, elas se chamam arquivos e projetos. Muito bem. Então, aqui na imagem que a VUNESP colocou, a gente já consegue visualizar as pastas criadas. Vou deixar uma observação. A tecla, né, Ctrl, mais a tecla Shift, mais a tecla N, tem a função de criar pasta, ok? Então, Ctrl Shift N, a gente cria uma pasta lá na área de trabalho, lá dentro da sua unidade externa, dentro da estrutura do explorador de arquivos. Então, uma tecla de atalho bem comum, anote aí nos seus estudos. Muito bem. A pasta arquivos contém 2 arquivos, então a pasta arquivos possui 2 arquivos, sendo para nós, olha, o arquivo 1.txt e o arquivo 2 para nós, .txt. E a pasta projetos, ela se encontra vazia. Então, essa pasta projetos não contém arquivo. Ok. Lembrar que TXT é um texto, somente texto, né? É um documento, é um arquivo, somente texto, que carrega como padrão a referência lá do bloco de notas, ok? Muito bem. Após selecionar a pasta arquivos com o botão principal do mouse, então o botão principal do mouse é o botão esquerdo por padrão, arrastá-la sem soltar o botão para a pasta projetos. Aqui é uma questão bem interessante. Quando a gente arrasta uma pasta, quando a gente arrasta um arquivo, a gente pode ter como resultado 2 ações. Uma primeira ação é a ação de mover, e uma segunda ação é a ação de copiar. A ação de copiar vai acontecer quando for a questão direcionada para unidades diferentes. Então, por exemplo, a VUNESP menciona uma unidade local, que no caso seria uma unidade C, e depois ela menciona, por exemplo, um pendrive, sei lá, uma unidade E, por exemplo. Então, entre unidades diferentes, arrastar uma pasta, arrastar um arquivo, gera a ação de cópia. Quando a gente trabalha com mesma unidade,
Se for mesma unidade, a ação é de mover. Então, voltando para a nossa questão, nós temos duas pastas, configuração padrão, pelo que a gente visualiza, estão no mesmo local. A pasta arquivos tem 2 arquivos e a pasta projetos está vazia. Ao selecionar a pasta arquivos e arrastá-la para a pasta projetos, então, o que nós vamos ter? A pasta agora, projetos, olha, a pasta projetos vai possuir uma subpasta chamada de o quê? Arquivos, e dentro dessa pasta arquivos, nós vamos ter aqui, ó, o arquivo 1 e nós vamos ter o arquivo 2. Então, é esse o resultado que a gente vai ter. E a VUNESP pergunta, e finalmente soltar o botão do mouse, a pasta projetos conterá o arquivo 1 e o 2 apenas não, por quê? Porque foi a pasta arrastada e não os arquivos. Se foi a pasta arrastada, a pasta e todo o seu conteúdo será movido, porque nós estamos na mesma unidade de armazenamento. Beleza? Então, a alternativa A se despede. B, os arquivos 1 e 2 compactados. A questão não vai trazer a ação de arrastar, compactar o arquivo, e aqui em um único arquivo, né? Sem chance para nós. Alternativa C, a pasta arquivos, mas sem os arquivos. Questão errada. Arrastou a pasta, será levado todo o seu conteúdo. Então, a alternativa C também se despede. Alternativa D, a pasta arquivos, ok, e os arquivos 1 e 2, todos no mesmo nível. Olha que interessante. O que é o mesmo nível, né? A gente trabalha com uma hierarquia. Arquivo e projetos aqui, eles estão no mesmo nível, porque ambos são pastas, provavelmente, lá na unidade de armazenamento raiz. Se eu arrasto a pasta arquivo para projeto, a pasta arquivo, olha, ficará dentro da pasta projeto. Ou seja, no mesmo nível, a resposta é o quê? Não. A gente não vai ter a pasta arquivo com os seus arquivos todos no mesmo nível. Então, comparado com a pasta projeto, a pasta arquivo está dentro da pasta projeto, ou seja, ela é para nós o que aqui, olha, ela passa a ser uma subpasta de projeto, logo não estará no mesmo nível. E o arquivo 1 e o arquivo 2 dentro da pasta arquivo, que agora é uma subpasta da pasta projetos. Alternativa D, errada. E aí, a pasta arquivos e dentro dela os seus arquivos 1 e arquivo 2. E a nossa alternativa correta aqui para nós, né, será a alternativa E. Então, o que nós temos aqui fazendo leitura? Manipulação de arquivos e pastas. Então, nós temos arquivos, nós temos pastas. Inicialmente, no mesmo nível, a pasta arquivo e a pasta projeto. Depois que arrastou a pasta arquivo para dentro da pasta projeto, a pasta arquivo passa a ser uma subpasta da pasta projeto e logo não estará no mesmo nível. Eu tenho pasta e subpasta, tá certo? Então, nós temos aqui
mais uma questão bacana desse sistema operacional Windows para você inserir nos seus estudos. Tchau, até uma próxima questão.